E aí galera do YouTube, boa noite, tá eu aqui, Arquimedes de Caratinga, uma vez mais aí no canal, para postar um vídeo aí, que eu acho esse vídeo muito interessante. Eu procurei assim, elaborar uma didática boa para transmitir ideia, porque eu acho o assunto dele um assunto inusitado, e eu acho ele assim, muito interessante mesmo. Talvez você não compartilhe, não seja a sua curiosidade. Mas eu fiz esse vídeo a partir da solicitação de um inscrito do canal aí, que até entrou em contato comigo: Arquimedes, fala sobre isso e tal. E já há um tempo eu queria falar mesmo, e hoje eu resolvi fazer esse vídeo. E é um vídeo que diz respeito qual é o melhor retículo para uma luneta ter para você comprar para fazer bons tiros. De antemão eu quero dizer que isso não é regra, tá? É aquilo que você se adapta melhor. Mas tecnicamente há retículos que são diferentes do outro. Hoje, por exemplo, quem tem um retículo com 1000 DOT sabe que tem diferença. Você agrupa melhor, você calcula melhor com o retículo de 1000 DOT do que com o crosshair, que é aquele que é só a cruzinha da luneta em si. Então quem tem 1000 DOT sabe que é melhor atirar com ele do que com o crosshair. Mas eu resolvi então colocar aí um vídeo que é técnico sobre o melhor retículo que já colocaram em lunetas analógicas, tá? De uso civil, porque para uso militar existe N retículos, alguns são até mantidos sob segredo de Estado, e é até proibido, para você ter ideia. Você não pode comprar, se você não é militar, há certas lunetas com alguns retículos você não pode comprar mesmo. O governo libera, então, só para forças especiais. Mas dentre os analógicos, existe um que tecnicamente, pelo projeto de construção dele, a capacidade que ele te dá de produzir bons tiros, ele é considerado o melhor retículo. E muita gente não sabe disso, porque muitas pessoas, e a grande maioria, o brasileiro não é muito de ler, de questionar, de se informar, e se perde muito por isso. Então eu produzi esse vídeo respondendo aí um inscrito do canal, e espero que você goste e aprenda esse detalhe maravilhoso sobre esse retículo que nós vamos passar aí na frente agora, ok? Então tá jóia, vamos lá para a aula, eu espero que vocês gostem. Pois bem, galera, então vamos tentar entender aí por que esse retículo que eu vou apresentar aqui, dentro dos termos técnicos e dos retículos analógicos, né? Porque hoje nós estamos indo para o momento em que as armas estão cada vez mais com componentes eletrônicos. Tá? Já tem até o Smart Rifle que dispensa o atirador praticamente fazer mira. Ele só puxa o gatilho e o programa faz o restante. Mas isso é para um outro vídeo, não é para agora, tá? Mas dentro dos retículos analógicos, que são principalmente os que nós usamos, nós aqui os tupiniquins de pouco recurso, tá? Nós vamos falar então daquele que oferece a maior quantidade de recursos para que um atirador tenha o maior número de informações para fazer um bom tiro ou um tiro perfeito no campo de tiro, tá bom? Nós temos aí a nossa animação de sempre, tá? Que é esse visual que está aí, um relevozinho que vocês estão vendo, que diz respeito à nossa didática aí, tá? Então faz de conta que isso aí é o nosso campo de tiro. E o retículo que nós vamos apresentar, que às vezes para surpresa de muitos, tá? É esse retículo que vocês estão vendo aí, tá? Que tem muitas armas aqui no Brasil e que as pessoas conhecem pouco sobre esse retículo. Aliás, infelizmente, se conhece muito pouco sobre a parte técnica de tudo que é arma de ar comprimido e luneta, né? No Brasil as pessoas são um pouco voltadas à leitura, ao conhecimento, à investigação, à ciência em si, e são mais empíricos. Eles vão pegando as coisas e testando, vamos ver se dá certo, se deu certo, foi melhor desse jeito na minha experiência, o outro foi melhor de outra forma. Mas na verdade nós ainda vamos chegar num ponto de ter um tiro mais elitizado no Brasil. Não que isso seja necessário, mas é bom conhecer, porque você tira mais proveito ou maior proveito daquilo que
você se propõe a fazer quando você tem um conhecimento melhor. Então esse retículo aí, também chamado, conhecido vulgarmente como retículo de medida gráfica, tá? Porque ele possibilita uma série de medidas que nenhum outro retículo, a não ser os de uso restritos pelos militares. Esse sim tem coisas extraordinárias. Uma hora talvez eu faça um vídeo sobre eles, embora nós não vamos conseguir pô-los nas mãos tão fácil, e se for pego com eles é uma complicação também legal, uma coisa tremenda. Mas dos amadores que se pode ter, esse é o retículo de componentes gráficos, que é o retículo que oferece maior possibilidade para qualquer atirador num campo de tiro, tá? Muito mais do que qualquer outro retículo possa oferecer na sua luneta. E nós vamos entender por quê. Exatamente por causa de uma coisa que ele tem que os outros não têm, que vocês por certo já estão sabendo o que é, e que nós vamos aqui dar uma sublinhada, tá? Aqui em vermelho, para poder entendermos então por que isto aí faz tanta diferença num retículo, por que isso é tão importante. Os snipers, quando usavam mais a parte analógica das armas, tinham uma predileção sem tamanho por esse retículo, né? Por causa desse gráficozinho a mais, por isso que ele é chamado de retículo gráfico, tá? Retículo de medidas gráficas, mais precisamente falando. Eles tinham uma predileção muito grande por ele, por causa dessa área em vermelho que vocês estão vendo aí, tá? E que nós vamos tentar entender, eu vou tentar passar para vocês aqui o que isto representa nesse retículo. Tá? Antes eu quero falar uma coisa, as outras partes vocês já conhecem, ali os 1000 dots, né, o X da luneta, disso aí eu acho que dispensa falar. Possivelmente não se conhece essa parte gráfica que está aí sublinhado em vermelho, ressaltado em vermelho, e que ajuda demais. Eu quero até confessar aqui que eu comprei uma luneta e eu espero que ela venha, eu pedi com esse retículo, espero que ela venha com ele. Tomara que assim seja, tá? Tá para chegar para mim. Então, o que é esta área em vermelho? Essa área em vermelho, na verdade, as outras partes, como eu falei, nós não vamos falar, que você já sabe, aquela parte lá do X da luneta, dos 1000 dots e tal. Nós vamos falar da parte gráfica, essa parte em vermelha. Ela tem 3 funções primordiais para um atirador de elite. Mas são funções assim essenciais para um atirador de elite. A primeira função, tá, é a função Kill Zone. O que é esse Kill Zone? Kill Zone, digamos, vamos ver aí um quadro aí, que nós tenhamos uma caça. Está aí a caça diante de nós aí, e nós temos que fazer um disparo nessa caça. De que valeria disparar nas pernas dela? Você faria o animal agonizar, às vezes morrer ao longo de dias, mas não traria ele como caça para sua casa. De que valeria se acertar no chifre dele, na orelha? Tá? São regiões que às vezes você vai maltratar a caça e não vai lograr o seu êxito, que é se alimentar dela, digamos que nós caçássemos, tá? Então toda caça e todo alvo, ele tem uma área chamada Kill Zone. Esse Kill Zone são as áreas letais que um alvo possui, que se você acertar nessas áreas, você vai garantir que o sucesso do seu tiro vai ser total, ou seja, ele vai abater, vamos dizer numa linguagem mais popular, ele vai matar a caça, digamos que fosse uma caça, estamos usando como exemplo aí, para entendermos Kill Zone aí. Por isso que eu falo com vocês aí no canal, que o bom atirador, o atirador de elite, ele não precisa de ter uma arma muito potente, que às vezes vibra tanto, tem tanto recuo, que ele não consegue agrupar ou acertar com ela. Se ele tiver uma arma de menor potência, mas que ele consegue ter uma mira tão boa, uma precisão, já estudou, já trabalhou a sua mira, para ele acertar os kill zone dos seus alvos, ele com uma arma muito pequena,
menos potente, perdão, ele tem um êxito tremendo sem ter aquele incômodo todo do recuo e da vibração. Então o que é o kill zone? O kill zone são as áreas mortais de um alvo. A palavra kill aí é uma abreviação de killer, de assassinato, é uma palavra em inglês que quer dizer assassinato. Então digamos aqui esse animal que está diante de nós, ele tem 2 kill zones, 2 áreas mortais. Uma é essa que vocês viram aí, né? Então se mirar nesse ponto aí e disparar, fatalmente o bicho vai morrer, tá? Por quê? Porque o comando neurológico todo desse animal está concentrado na cabeça dele, tá? E ele tem um segundo kill zone, como todos os demais animais. Não quer dizer que seja no mesmo lugar o segundo desse aí. O primeiro sempre é a cabeça. O segundo seria essa área aí que vocês estão vendo aí agora, que é a área entre a espátula ou a perna, vamos dizer assim, e a junção com as costelas, onde você atingiria o coração do animal, ou acertando muito perto os pulmões, e ele não teria condições de empreender fuga, a caça, ou certamente morreria na hora. Então esses aí são os kill zones de um alvo, e há alvos que tem outros, tá? Nós não queremos entrar nisso porque eu não caço, acredito que a maioria aí também, ou todos não devem caçar, né? E não é assunto para o canal também, né? Mas a gente está usando aí por causa da didática que nós precisamos. Então esse animal ele tem 2 kill zones aí, e essa parte vermelha que vocês estão vendo no alvo aí é exatamente para poder te dar uma noção disso que nós vamos colocar aí agora escrito, que é metragem por kill zone. Para você ter uma noção de que distância o animal tem, digamos que seja um animal, pode ser alvo também. Eu estou usando animal aí porque na didática é o que vai me facilitar mais passar para vocês. Então ele te facilita saber a que distância você está da sua caça e enquadrar os kill zones da caça dentro da metragem certinha na hora de você fazer o seu disparo e obter assim o sucesso que você precisa. Então esse é o objetivo deste retículo aí, e isto só ele tem no mercado, a não ser, como eu disse, os retículos de uso dos snipers. Eu estudo isso já há um tempo, eles têm retículos extraordinários, coisa assim que eu tinha vontade de ter, tá? Mas a gente sabe que não pode e tal, mas dentro daqueles que nós podemos ter. Então só esse retículo aí que vocês estão vendo tem essa facilidade para medir o kill zone. Então vamos entender na prática, no campo de tiro, como que isso funciona. Digamos que esse animal que nós estamos vendo aí, que é um veado, nós vamos enquadrar ele na mira a 100 metros de distância de nós. Então nós enquadramos a cabeça dele. Vocês estão vendo aí que agora aquele Vzinho meio circular desse alvo, como vocês podem ver, e com a primeira medida dele, a cabeça do veado encaixou exatamente mesmo no kill zone aí do alvo, no primeiro dot do kill zone no alvo. Vocês podem ver que as orelhas, a cabeça está dentro da proporção certinha do que é esperado para 100 metros. Normalmente é isso mesmo, são 100 metros o que equivale a essa medida. Como às vezes se produz luneta, e para produzir uma luneta mais popular, ela não passa por um controle de qualidade muito grande, por uma aferição muito grande, ela pode variar, mas normalmente seria isso. Então o outro alvo, você teria que estar calculando ali os 1000 dots para saber a distância, e sabendo se você vai pôr o X da luneta certinho ou o segundo dot abaixo. Mas esta que tem a área gráfica não, você colocaria desta forma aí, e a 100 metros você ia acertar o veado, que você enquadrou a cabeça dele direitinho dentro do alvo. E essa medida aí não é só a cabeça do veado, é considerada a cabeça de praticamente todos os alvos em época de guerra, de animais para a pessoa se alimentar, seres humanos. Então o kill zone é para isso aí, para você enquadrar. Então a 100 metros nós teríamos essa imagem do alvo aí, ó,
o animal enquadrado, encaixado direitinho dentro do killzone. Você pode acompanhar que o V do killzone encaixou a cabeça dele lá em cima direitinho no ponto. Então a 100 metros você faria o tiro certinho num ponto mortal. Digamos então que estivéssemos, vamos aqui para frente, um animal a 200 metros. Tá aí, você miraria então no segundo killzone, porque o segundo killzone é para 200 jardas ou 200 metros à frente. Aí você vê na imagem em cima que ele está encaixado direitinho, o segundo dot encaixado, a cabeça dele encaixou direitinho e o segundo dot pegou o killzone, que é a cabeça. Nós estamos usando a cabeça aqui como exemplo, tá? Digamos que então tivéssemos um alvo também a 300 metros, tá? A 300 metros então nós teríamos esta imagem aí. Você pode ver que a cabeça vai diminuindo, ele vai encaixando na parte mais baixa do killzone. Observe isso aí no seu vídeo, tá? Espero que a imagem esteja ficando boa. Então você tem o terceiro dot do killzone, a cabeça do veado encaixado direitinho, jamais para baixo, dentro dele, do terceiro dot. Então a 300 metros você iria atirar e você saberia que você iria acertar o killzone daquele alvo sem problema. E assim vai, como ele tem uma escala grande, assim vai até aí o 600 metros, que é a metragem maior, sem você precisar de fazer compensação, tá? Ou 600 jardas. Então você vê que a cabeça já está pequenininha, está aí no alvo de cima, no ciclo de cima. Eu procurei ampliar, tá? E embaixo está como se o animal, em perspectiva, como se o animal tivesse a 600 metros da gente, mas o killzone dele, vocês vê lá em cima, está no último dot, que é embaixo da parte gráfica do retículo, e você encaixaria ali o tiro numa área mortal e seria um abraço levar o veado para casa. E não esquecer de me dar pelo menos uns 3 quilos para eu comer como pagamento pelo vídeo. Brincadeira aí, galera do canal. Então, para isso serve essa área gráfica. Um dos empregos dela é exatamente a área de killzone dos alvos, ok? Então, eu vou passar aqui para a segunda aplicação. Vamos voltar então ao nosso campo de tiro aqui. Esse retículo, ele tem uma segunda aplicação. Então, estamos aí no campo de tiro. Temos, digamos que tivéssemos aí, vamos colocar aqui um veado num terreno, numa parte mais baixa dele, como vocês estão vendo aí, tá? O veado aí. E que tivéssemos um outro próximo a ele, na mesma linha, esse outro veado não tivesse nem mais longe, nem mais perto, mas estivesse exatamente na linha dele. Às vezes a gente vê boi pastando pasto assim, os dois estão na mesma linha, só que um, como vocês vão ver o segundo aí agora, está na parte mais elevada da montanha. Mas os dois estão a mesma metragem de você. Então, quando você enquadra eles no alvo que tem essa área gráfica, ele vai ficar assim, como vocês estão vendo aí. Vocês vão ver que o veado de baixo, que está na parte mais baixa do terreno, está o killzone aí. Nós já fizemos o killzone no coração. Está aí no segundo dot, mas o de cima está elevado. Ele estaria no primeiro dot, porque ele está num morro, numa elevação, embora os dois estão na mesma metragem do atirador. Então, essa segunda parte do alvo serve, do retículo, serve, esse segundo emprego dele serve para você calcular elevação em distâncias iguais. Então, se você tivesse que atirar no primeiro veado, que está na mesma distância, porém está na parte mais baixa do terreno, você iria atirar usando esse killzone aí, que vocês estão vendo aí, o tirozinho vermelho. E se você tivesse que atirar no veado de cima, você poderia usar o primeiro killzone lá em cima. A única coisa que você ia fazer, você ia chegar à luneta, ao invés de mirar, igual você está mirando direto o veado que está embaixo, você iria mirar o veado que está em cima, não usando o segundo killzone, mas usando o primeiro. Aí você pode dizer assim, mas Arquimedes, eles estão à mesma distância, eu mirar no segundo ou no primeiro, não vai fazer diferença? Faz. Aí é que está a vantagem grandíssima desse alvo, desse retículo, e o porquê
que ele era preferido pelos snipers. Eu não pude colocar tudo sobre... É tanta coisa que eu tenho vontade de ir transferindo isso para o canal, mas é complicado você elaborar esses gráficos aí, esses vídeos, para poder transmitir de uma forma que eu não precise de entrar em fórmulas, em comentários técnicos, então é um pouco complicado. Mas eu vou te falar uma coisa aqui, para você ter ideia. Se você mudar a elevação de um tiro, digamos que você tem dois alvos, igual esses dois estão em um veado embaixo, um veado em cima, a mesma distância de você. Se você der um tiro embaixo, a balística externa do seu projétil vai ter um comportamento. Se você der um ângulo no cano da arma, se você, vamos dizer assim, subir o cano da arma para tirar no alvo que está mais em cima, o sucesso do seu tiro é muito maior, porque os efeitos da balística externa diminuem à medida que a elevação do projétil, do disparo do projétil se acentua. Isso uma hora é técnico, quem sabe eu possa falar disso com vocês aí. Mas por isso que o sniper gosta deste retículo, porque ele serve para te dar noção de elevação. E ele sabe que se ele fizer um tiro a mesma distância no alvo mais elevado, o sucesso dele no tiro tende a ser muito maior, porque os efeitos da balística externa num disparo de um projétil com uma elevação maior são menores. Então esse é o objetivo desse tipo de retículo, tá? Levar a possibilidade do atirador fazer um disparo mais elevado, porque o projétil vai sofrer um declínio menor, porque ele sofre muito menor influência da balística externa se um tiro é dado para cima do que um tiro para baixo. Tá, uma hora, quem sabe, eu falo disso aí no canal, não vou entrar em detalhes aqui agora. Então, se ele tivesse que caçar e optar em acertar um dos dois e ele não pudesse perder, certamente o sniper que conhece balística iria atirar no de cima, porque a probabilidade do voo do projétil ser mais rápido, chegar com mais energia, chegar com maior sucesso, com menores desvios, seria muito maior no de cima se os dois estivessem à mesma distância. Então essa é a segunda função dessa parte gráfica de baixo do retículo. Legal, né, galera? Eu gosto mais disso, tá? Eu fico assim encantado com isso. Mas tem uma terceira função esse retículo aí também. E a terceira função é a seguinte: vamos tirar aqui os dois veados e vamos imaginar que a gente está mirando aí uma paisagem, a gente precisa de fazer um tiro. E que exista nesse campo uma árvore, vamos colocar a árvore aí então, tá? Exista uma árvore. E a gente então precisa de saber, eu vou fazer um tiro a 1000 metros de distância, mas está ventando, eu não tenho como saber, eu sei que perto de mim eu estou sentindo o vento nessa velocidade, mas e lá próximo ao alvo, está ventando mais ou ventando menos, eu estou a 1000 metros dele, aí ele olha para uma árvore, alinha ela com o centro do retículo, como vocês estão vendo aí, e ele vai ver então a direção do vento. Vamos pôr a árvore aí debaixo do efeito de vento. Vocês estão vendo, ele sabe tanto qual é a direção do vento, se ela inclinou para a esquerda, é para a esquerda, se ela inclinou para a direita, como essa é a direção do vento, então é para a direita. E dependendo do tanto que ela se inclina, eles têm uma tabela de cálculos que eu não vou entrar também aqui nesse retículo, né? Tem como você calcular direitinho, por exemplo, na inclinação dessa aí, que velocidade é a velocidade do vento. Para você ter ideia, eu pus uma inclinação que realçasse, mas uma inclinação desse que vocês estão vendo aí, seriam de ventos pertinentes a mais de 50 km por hora, porque ele inclinou inclusive o caule da árvore, tá? O tronco, perdão. Então, a terceira função desse retículo é propiciar ao atirador de elite a noção da influência que o vento vai ter no seu projeto. E os outros não dão para você esse Vzinho aí que você pode ajustar e saber, olha, o vento está a tantos graus numa árvore, então ele está a tal velocidade. Então, por isso que esse é o melhor retículo para as lunetas, tá? Aquelas que são analógicas. As eletrônicas
ela já faz isso tudo para você, tá? Existem lunetas aí que o seu trabalho é só abrir o olho para poder colocar o retículo no alvo. E o resto ela vai calcular eletronicamente, ela tem rangefinder eletrônico, ela tem telêmetro, ela tem tudo sozinha lá. Então a função é essa, galera. Eu espero que tenha ficado bem entendido e que vocês gostem. E gostou, dá um joinha no canal aí, divulgue, porque quanto mais as pessoas conhecerem sobre isso, melhor será para a nossa comunidade de tiro, ok? Eu aqui, Arquimedes de Caratinga, desejando um abraço à galera do canal aí.